Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa que é o Espiritismo, de Allan Kardec, utilizando aqui a tradução de Evandro Noleto Bezerra. No vídeo da semana passada, nós finalizamos a primeira parte do livro, que é a parte de diálogo, encerrando ali com o diálogo de Kardec com o padre. Agora, nós entramos no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo. Optamos por aqui para fazer a leitura com breves comentários, pois esses estudos eles são direcionados para a nossa casa espírita, cultivadores do Evangelho. Meu nome é Fernanda Borges e eu agradeço a companhia de vocês aqui para que possamos estudar mais um pouco dessa doutrina tão maravilhosa. Observações preliminares. É um erro acreditar-se que basta a certos incrédulos testemunharem fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito também não pode aceitá-lo fora dele. Por conseguinte, negando a causa, nega o efeito. Os contraditores se apresentam quase sempre com uma ideia preconcebida de negação, o que os impede de observar com seriedade e imparcialidade. Levam questões e objeções que não podem ser respondidas de pronto, de modo completo, porque seria preciso fazer-se para cada um uma espécie de curso e retomar as coisas desde o princípio. Só o estudo prévio pode evitar essas objeções que, na maioria, se originam da ignorância das causas dos fenômenos ou das condições em que se reproduzem. Kardec aqui, ele reforça para nós esse convite, esse incentivo ao estudo da obra espírita, ao estudo da codificação, para que não façamos como esses incrédulos, que, na realidade, tornam-se contraditores da doutrina espírita. Ele fala a respeito desses contraditores nas obras o Livro dos Espíritos, na parte introdutória, e fala também no Livro dos Médiuns, E que é derivada dessa ignorância, dessa ausência do conhecimento. Muitas vezes a gente é muito precipitado em formar uma opinião, em fechar uma questão, sem aprofundar ao certo no que seria, sem chegar ali e estudar, esmiuçar os casos, ver todas as condições. Então, para a doutrina espírita, para que ela seja estudada, compreendida com seriedade, é necessário aprofundar-se naquilo que Kardec deixou para nós. Quem não conhece o espiritismo, supõe que se pode produzir fenômenos espíritas como se faz experiências de física e de química. Daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar. Não admitindo, como princípio, a existência e intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo a sua natureza nem o seu modo de ação. Esses indivíduos agem como se operassem sobre a matéria bruta e, desde que não obtêm o que pedem, conclui que não há espíritos. Então, o espírito é uma inteligência, ele tem liberdade para se manifestar, para se expressar, para poder se comunicar, e não acontece ao nosso bel prazer. E isso a gente consegue compreender ao estudar a doutrina, entender como que essa inteligência que para muitos de nós é invisível aos olhos. Essa potência da natureza, como Kardec já falou para nós em outros estudos, Ela tem vontade própria, ela tem livre-arbítrio, então ela não vai se manifestar, ela não vai produzir os fenômenos de acordo com a nossa vontade. Não é como se fazer uma experiência dentro de um laboratório que sabe o que se pode esperar da mistura de certos agentes químicos. E então, por isso que a gente precisa esmiuçar o estudo, estudar ali miudinho, verificar como que acontece, para que sejamos
convictos da doutrina sem ter a necessidade do fenômeno. E aí a gente lembra muito do nosso irmão Álvaro, que gostava muito de falar para nós, né, que o fenômeno, ele deslumbra, mas a doutrina, ela edifica. E nós estamos nessa época de edificar, de levar o nosso tijolinho, ajudar ali a construir essa base sólida dentro dos nossos corações. E não de ficar ali buscando espetáculos, buscando algo que satisfaça olhares, mas que não agregue valor para que a gente possa levar ali na nossa vida espiritual, para as outras vidas, né? Que vai somar na nossa caminhada evolutiva. Colocando-se em um ponto de vista diferente, compreender-se-á que, não sendo os espíritos mais que as almas dos homens, todos nós, depois da morte, seremos espíritos, e que nessas condições também estaríamos poucos dispostos a servir de joguete para a satisfação das fantasias dos curiosos. Então é muito interessante, né, quando a gente trabalha a empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Nós, depois de libertos da matéria, nós vamos querer servir ali de joguete na mão do outro, de adivinhos, de seguir ali ordem, como se faz para um menino, para uma criança, para que ele demonstre conhecimento. Nem nossas crianças gostam, né? Imagina os espíritos e imagina ainda mais os espíritos superiores, porque aqueles outros que se dá ali ao trabalho de responder certas questões dessa ordem, é porque pertence ali a um nível ali bem baixo na escala espírita, né? São os zombeteiros, os que gostam ali de estar brincando. Então não é aquele que vai trazer informação útil para nós nesse sentido, né? Mas vai estar brincando, zombando, talvez ali da nossa boa fé. Item 3. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelos fatos de provirem de inteligências livres, não se acha absolutamente à disposição de quem quer que seja. De modo que, quem se disser capaz de obtê-los à vontade, provará, só por isso, ignorância ou má fé. Precisamos aguardá-los, apanhá-los em sua passagem, por muitas vezes é quando menos esperamos que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Aquele que deseja seriamente instruir-se deve, pois, nisto, como em tudo, ter paciência, perseverança e colocar-se nas condições indispensáveis, sem o que será inútil ocupar-se com a fenomenologia espírita. Olha aí, mais um reforço aí para que a gente continue estudando, buscando respostas, né? Fazendo os levantamentos necessários para satisfazer ali a nossa ignorância, né? Para alimentar ali o nosso conhecimento, para que a gente possa estar ali participando desse intercâmbio com o mundo espiritual. Nem sempre as reuniões têm por fim tratar de manifestações espíritas, nem sempre as reuniões que têm por fim tratar de manifestações espíritas se realizam em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para convencer as pessoas presentes. Não há como negar que, de alguma delas, os incrédulos saem menos convencidos do que estavam ao entrar, levando-os a reclamar do caráter pouco sério do espiritismo, tendo em vista as coisas muitas vezes ridículas que testemunharam. Nesse ponto, eles não são mais lógicos do que aqueles que pretendessem julgar uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura ou de uma tragédia pela sua paródia. O Espiritismo também tem aprendizes, de sorte que quem quiser esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte. Só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Eu acho muito interessante esse finalzinho aqui, né, desse parágrafo, aonde ele nos chama a atenção para que a gente não fique ali preso a uma só fonte, né? Então, a obra da codificação, ela é uma obra extensa.
A gente começa ali com o Livro dos Espíritos, na sua sequência a gente vai ter ali o Livro dos Médiuns, a gente tem esse livro que é maravilhoso, que é o Espiritismo. Dentro desse conjunto de opúsculo, a gente ainda tem o Espiritismo e sua expressão mais simples, Espiritismo para iniciantes. Nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, e tem ali as revistas espíritas, que é composto ali de livros que foram escritos e se tornaram livros, mas são revistas anuais, né? Então, cada obra tem ali um ano, né? Tem a revista de 1858, de 59, até 1869. E ali Kardec conta para nós a sua experiência, conta para nós os bastidores, né? Conta para nós as elaborações dos livros, dialoga com as questões presentes da sua época. Então, existe um manancial de conhecimento. Então, nós, enquanto espírita, não podemos somente estudar o Livro dos Espíritos, somente estudar o Evangelho. A gente precisa também aprofundar nessas demais obras, porque existe um encadeamento de ideias, existe ali uma sequência nesse estudo. Existe, por exemplo, um livro que é onde a gente abre o Livro dos Espíritos e a gente consegue, dentro dele, verificar que outras obras fazem o desenvolvimento daquilo que está, daquilo que é um compêndio, daquilo ali que está bem resumido, a gente consegue desenvolver em outras obras. E para depois a gente poder fazer leituras complementares, para que dê subsídio a tudo isso, depois que a gente sabe o que Kardec falou e o que ele não falou, a gente pode também ir para a literatura espírita, que é muito rica, é muito vasta, né? A gente tem diversos médiuns sérios, espíritos, bons espíritos que vieram nos trazer mensagem, se tornarem verdadeiros repórteres do mundo espiritual, que é interessante também que a gente tenha esse conhecimento e que considere o que eles estão falando de acordo com a sua ordem na escala espírita, de acordo com aquilo que ele está se posicionando e correlacionando com o que o Kardec nos ensina nessas obras que a gente falou nesse momento. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a eles assistem uma ideia falsa do caráter do espiritismo. O que só tem frequentado reuniões desse gênero não pode tomar a sério uma coisa que eles veem tratada com leviandade, por aqueles mesmos que se dizem adeptos. Um estudo prévio lhes ensinará a julgar do alcance do que vem a separar o bom do mal. É muito sério, né? A gente tá ali participando de uma reunião medianímica. A gente precisa ter um conhecimento, um embasamento e precisa também estar ali em comunhão de pensamento com os demais que compõem a equipe, porque é através daquele sentimento que está ali naquele momento que vai se criar aquele ambiente espiritual para que possa acontecer as manifestações. Dependendo do que a gente está pensando, emanando, sentindo ou compreendendo, será qual que é o tipo de espírito que a gente vai trazer para perto de nós? Qual que é o conteúdo dessa mensagem? Será que a nossa reunião vai ser uma reunião séria, onde a gente vai conseguir o auxílio que a gente precisa e auxiliar aqueles que também necessita naquele momento, ou será que a gente vai estar atraindo para perto de nós aqueles brincalhões, fanfarrões, aqueles que não querem nada com nada e tornar ali a nossa reunião um espetáculo de mau gosto? Então, isso está a seriedade em estudar a doutrina espírita, entender, compreender, para que possamos fazer dela um bom exercício e jamais prestar um desserviço, né? Porque quando a gente faz mal, quando a gente faz sem experiência, sem saber o que a gente está fazendo, né? A gente se torna também leviano. Às vezes a gente não está fazendo na maldade, mas está sendo leviano porque não se debruçou, não se dedicou ao estudo. É como quando uma pessoa chega até nós e a gente vai e medica essa pessoa. Olha, eu também já tive essa doença, eu tomei isso e para mim foi muito bom, toma também.
o organismo dela é diferente, o corpo dela é diferente, e eu não sou o profissional competente que estive analisando o caso dela. Então, mesmo eu querendo para ela o melhor, eu estou agindo naquele momento de forma leviana, porque não é porque foi bom para mim que pode ser bom para ela, eu não estudei para aquilo. Então, cada coisa precisa ter o estudo necessário, ser aplicado com a seriedade que se pede à ocasião, principalmente quando a gente está entrando ali em relação com o mundo invisível. Item 6. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgam o espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas, que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. Nós vamos fazer uma pausa aqui. Existe muita coisa na literatura espírita. Existem coisas de conteúdo que são bastante interessantes. Existem coisas excêntricas. E a gente precisa saber separar o joio do trigo. Kardec sempre nos orientou que podemos ler de tudo. Porém, acreditar que algo é excêntrico é o espiritismo, é daquele jeito que tem que ser. Tem muitas coisas que tem ali que são dogmáticos. A gente sabe que a doutrina espírita não é ritualística. A gente já aprendeu isso nas obras de Kardec, né? E lá tá pedindo para você fazer de um jeito ou de outro, que o espírito bom só vai vir se fazer desse jeito, que muitas mensagens nesse momento de pandemia, falando que a espiritualidade vem com vacina, com isso. Gente, são mensagens que são fake news. A espiritualidade superior não se dá esse trabalho, né? Eles não vão mandar uma doença e depois mandar uma cura, escolher os eleitos porque vai ficar dormindo, vai ficar na posição tal, acreditou nisso. Não, a gente tem que fazer um estudo de raciocínio para verificar o que é certo e o que é errado, o que é excêntrico, né? Tem obras mediúnicas que falam de órgãos. No perispírito, o perispírito não é uma matéria, ele é uma matéria quintessenciada, sutil, diferenciada. Não existe órgãos para o perispírito. O órgão é para a matéria, é para ajudar o corpo aqui material, esse que nós utilizamos, que nós locomovemos. Mas onde que você aprendeu isso, Fernanda? Eu aprendi em Kardec, lendo, estudando, verificando a obra. Então, quando a gente pega uma obra excêntrica, que vem falando do perispírito queimado, que vem falando ali de um órgão defeituoso no perispírito, né? A gente já sabe que aquele escritor, que aquele espírito que ditou aquela obra, é um espírito de terceira ordem, que não compreendeu, aquele é um ponto de vista dele, e ele também não estudou Kardec para trazer aquela informação para nós. Ah, mas veio da espiritualidade, então ela tem que ser verdadeira. Nem tudo que vem da espiritualidade é verdadeiro. Os espíritos que compõem o mundo espiritual são as almas dos homens que estavam encarnados. Então aqui existe levianos, ignorantes, pseudo-sábios, existe os trapalhões, os malvados, os bondosos, existe aquele que é bom, porém não tem sabedoria. Lá é a mesma coisa. Ele só está despojado da matéria, mas é a mesma coisa. A vida não dá saltos. Então, por isso, é tão necessário a gente ir lá e ter um pouco de compreensão da escala espírita. Porque eu não posso ler essa obra? Pode! Porém, você tem que compreender que isso não é o espiritismo. Não é o que Kardec ensinou para nós. E para saber o que o Kardec ensinou ou não ensinou, tem que abrir a obra, que é a codificação da doutrina, que é o que a gente tem hoje de mais atualizado, de mais completo, para que a gente possa nos instruir. O espiritismo sério é tão pouco responsável por aqueles que o compreendem mal ou praticam de forma inadequada, quanto a poesia por aqueles que produzem maus versos. Olha que analogia mais interessante essa que Kardec traz para nós, né? Existem poetas que fazem obras, né, maravilhosas, poesias que emocionam, que motivam. Existem aqueles que não, que escrevem coisas que não, às vezes não faz tanto sentido, às vezes coisas frívolas, né? Do mesmo jeito é a literatura espírita, né, que são as obras mediúnicas. Elas são a opinião pessoal ali do espírito, ainda recebendo também a influência do médium. Então, por isso que é importante a gente conhecer quem foi o médium que escreveu, como que ele é,
Quem que é o espírito que está com ele? Como que se eu fosse entender ele na escala espírita, como que seria? Né? É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só existissem as boas. O maior mal, porém, consiste em não se dar ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências estão no mesmo caso. Não temos visto, sobre as coisas mais sérias, aparecerem tratados absurdos e cheios de erros? Por que o espiritismo seria privilegiado nesse sentido? Principalmente em seu começo. Se os que criticam não o julgassem pelas aparências, saberiam o que ele admite, o que ele rejeita, e não lhe atribuíam o que ele repele em nome da razão e da experiência. Né? Mais um esforço aqui para a gente poder continuar nesse caminho que nós estamos, estudando as obras mediúnicas. Então, você também, da sua casa espírita, faça esse convite à sua equipe ali, né, a sua turma, para que a gente possa estudar. E eu aguardo vocês no próximo vídeo para estudarmos espíritos. Estaremos nesse capítulo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.